Jean, alegria na tua presença de novo, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Muito bacana estar aqui de novo. Bom dia para você, bom dia para sua audiência. Estava escutando o final da fala do Emi Sader e o final mesmo, assim, acho que ele tem uma razão e essa responsabilidade é dos partidos de fazer uma campanha, de tornar essa campanha eleitoral também uma campanha para renovar o parlamento e é uma responsabilidade também da campanha do Lula, claro, né? Outro dia eu estava escutando, vendo um show da Marisa Monte pela internet, porque ela está fazendo uma turnê chamada Portas, o nome da turnê. E aí no final do show, como acontece em quase todos os shows de grandes músicos brasileiros, de grandes e verdadeiros músicos brasileiros, as pessoas começaram a gritar fora Bolsonaro. E a Marisa Monte, então, respondeu dizendo, olha, por mim ele não teria nem entrado. Ele não teria nem entrado, não só na presidência, como aqui também ele não teria entrado. E aí a Marisa, as pessoas começam a gritar o nome do Lula, ela acompanha, mas ela diz, olha, esse ano também será o ano das eleições parlamentares, então é preciso renovar, ela diz bem assim de maneira muito clara, é preciso saber eleger os caras que vão estar lá fazendo as leis, nas câmaras, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Então, bacana que o Lula seja um catalisador de esperanças nesse momento, ótimo, a gente precisa disso, a gente precisa que ele vença as eleições para a gente recompor o tecido democrático, e está claro que sem ele esse tecido democrático não vai se recompor, mas a gente precisa também lembrar isso, as eleições, o Lula precisa de uma base parlamentar minimamente comprometida com o projeto dele para ele governar. Ou seja, não vai haver reversão da ruína produzida pelo governo Bolsonaro, pelo governo militar de Bolsonaro, se Lula não tiver chances mínimas de produzir essa reversão. Ele só vai ter se ele contar com uma base parlamentar. É preciso, então, votar em candidatos e candidatas comprometidas ou identificadas com esse projeto, que sejam do PT, claro, que sejam do PSOL, que sejam do PCdoB, que sejam do PSB, ou seja, dos partidos de esquerda e centro-esquerda que estão identificados com o projeto do Lula. Do contrário, a reversão da ruína vai ser bem difícil. Você viveu a dor e a angústia como deputado federal desse cerco da direita na Câmara das Deputadas e Deputados durante o seu mandato. E essa é uma questão crucial. Lula é diferente de Bolsonaro. Ele não é um líder bonapartista. Lula não está sendo eleito para dar golpe. Lula não está sendo eleito. Ele está sendo eleito no contexto do processo democrático. Isso torna as coisas muito mais complexas, né? Sim, torna as coisas mais complexas. Lula é um democrata. Lula é um líder, sempre foi um líder democrata, venceu as eleições de maneira honesta, limpa. Lula sempre buscou fortalecer os poderes da República, sempre respeitou os poderes da República e buscou fortalecer no seu papel de contrapeso, de exercer contrapeso republicano. Lula sempre fortaleceu as instituições democráticas, e aí a gente não pode esquecer que a Polícia Federal e o Ministério Público foram reforçados bastante em seu papel de fiscalização, em seu papel de investigativo e de combate à corrupção na era Lula, ou seja, foram os governos do PT que mais investiram nas infraestruturas e na estrutura do Estado do combate à corrupção. A gente não pode esquecer disso. Então, Lula é um líder democrático, por isso ele vai precisar governar democraticamente. Portanto, a gente precisa eleger pessoas identificadas com esse projeto. Eu lamentei muito também, eu vi que o Emi Sader falou da Manuela, né? Tratou como desistência da Manuela Dávila, mas na verdade a Manuela não desistiu de nada, porque a Manuela não disse em nenhum momento que seria candidata. Havia convites para ela, o convite do PCdoB, havia toda uma expectativa, mas ela não disse em nenhum momento que ela seria candidata. Então, ela não desistiu de nada, porque ela não chegou a colocar o nome dela para nada. As pesquisas colocaram o nome dela, mas ela
não colocou. E ela sofre lá no Rio Grande do Sul, e na verdade isso com repercussão nacional, um cerco que guarda semelhança com o cerco que você sofreu aqui, né? Não, total, guarda semelhança não, é igual. A Manuela Dávila é a outra grande vítima. A Manuela Dávila, a Maria do Rosário são as duas outras grandes vítimas desse processo. E no caso delas, como no meu caso, a coisa se torna pior porque elas duas são mulheres de esquerda e eu sou homem gay. Eu já falei isso aqui. Ou seja, esse processo de assassinato de reputação, ameaça de morte e de assédio que a gente sofre, ele fica bem pior do que o que Lula, por exemplo, o que Haddad sofre, ou que algum homem de esquerda sofre, entendeu? É difícil de explicar isso para as pessoas, a gente só pode explicar com mais tempo, porque a gente precisa pegar os exemplos e mostrar para as pessoas, né? Como eu fiz e estou fazendo, pegar os exemplos desses processos de difamação, e dizer quais são os pontos que eles articulam, onde é que Manuela Dávila é atingida, em quais aspectos da sua vida ela é afetada, e que Haddad não é afetado, por exemplo, e que por isso, no caso dela, a coisa se torna muito pior. Eu acho que, por exemplo, um ataque central à Manuela é um ataque à maternidade dela. O Haddad não sofre nenhum ataque em relação à paternidade dele. Não, é ataque primeiro ao gênero dela, né? Ela é atacada primeiro como mulher, ela é desqualificada como mulher. Né? Então, a ideia das tatuagens, de inventarem tatuagens no corpo dela, de colocarem tatuagens, e tratá-la como se ela fosse... E aí, com todo respeito, não tem problema nenhum, ao contrário, com as mulheres que vivem do sexo, né? Mas não é o caso da Manuela. A Manuela não é isso, mas a ideia de transformar a Manuela nisso, né? Na mulher prostituta, numa aborteira, né? Quer dizer, você defender a legalização do aborto como uma questão de saúde pública transforma você numa aborteira, e daí transformar você numa péssima mãe, e você ameaçar a filha, ou seja, aí vai para todos os caminhos que vão debilitando mesmo não é a autoestima, vão debilitando a relação da mulher consigo mesmo e com a sociedade. E logo, e principalmente com a política, né? Porque tudo isso faz com que Manuela não se sinta segura no ambiente político. Eu lembro uma vez, quando eu fiz 2 mandatos, exerci 2 mandatos, fui eleito para o 3º e não pude exercer por causa dessa violência. Abri mão do meu mandato em nome da minha vida. Mas quando eu era deputado, no primeiro mandato, a gente ficou amigo. Na verdade, eu fiquei amigo de Manuela antes disso, quando ela se elegeu pela primeira vez. Eu fiz uma entrevista com ela na Rádio Globo e a gente ficou amigo. Mas quando eu estava no primeiro mandato, Manuela disse para mim uma coisa que é impressionante. Ela estava voltando para casa, como é que chama? Apartamento funcional, porque a Brasília tem uns apartamentos funcionais que os deputados vivem. Ela estava voltando do apartamento funcional de uma reunião, um jantar, e eram 2 horas da manhã, eu acho. Quando ela estava subindo o elevador, um deputado, um desses vereadores federais, porque não são deputados federais, são vereadores federais. Essas figuras obscuras do baixo clero, que ninguém sabe como que ninguém sabe quem é. Essas figuras que foram eleitas por um município, né? Graças a esse esquema de corrupção chamado orçamento secreto. Ou seja, uma dessas figuras chegou para ela e falou: isso é hora de mulher direita voltar para casa? Nossa! Imagine uma coisa dessa. E Manuela é o tipo guerreira, Manuela é o tipo que não ouve esses desaforos caladas, né? Ela rebateu, claro, mas imagina você ter que todo dia você tem que viver isso, alguém lhe assediando nesse nível, alguém questionando sua integridade nesse nível, alguém perguntando a vocês se isso é hora de você chegar. Ou seja, não é fácil, Mauro. E vou te dizer, assim, as deputadas negras eleitas na última legislação, elas sofreram assédios racistas o tempo inteiro dentro da Câmara, e não só por parte dos deputados, não. Por parte dos próprios funcionários da Polícia Legislativa da Câmara. A Thalíria Petroni, uma vez, decidiu entrar por um lugar na Câmara e o policial parlamentar disse para ela: não vai passar por aí, não. E ela quase ia obedecendo
o policial legislativo, quase que ela ia obedecendo e dando a volta. Até que o assessor, o chefe de gabinete do PSOL, chegou para ela e disse: Thalíria, você é deputada, você vai passar por onde você quiser. Todos os deputados aqui passam por onde quer. E aí, porque ele só falou isso para ela, ele não falou isso para nenhum outro deputado que estava passando por ali, que passava por ali, nem olhava para a cara dele. E isso acontecia muito, Mauro. Assim, era muito interessante quando eu estava. Assim, as deputadas de esquerda, a Polícia Legislativa, ela tinha essa postura com a gente que era passar para onde? Enquanto os deputados das oligarquias, esses deputados de sempre, os passavam, mas nem olhavam para a cara deles, só faltava cuspir na cara deles. E por isso que eu conquistei o meu respeito dessa maneira. Tipo, você está falando com quem? Como? Você está perguntando isso para mim? Eu sou deputado. Eu vou passar por onde eu quiser. E eu dizia isso mesmo. E, claro, isso afrontava eles, né? Porque assim, eles não esperavam que uma pessoa como eu tivesse essa postura, não. Mas sou eleito, fui eleito com 145 mil votos. Você está louco? Eu sou uma autoridade da República. Você aqui é um funcionário público. Eu também sou um funcionário público, mas existe uma hierarquia aqui dentro. Se você respeita a hierarquia em relação aos coronéis das oligarquias, você vai respeitar em relação a mim também, porque ele foi tão eleito quanto eu. Eu fui eleito com mais votos do que ele. Então, você não vai respeitar um deputado de 45 mil votos, um vereador federal, só porque ele é branco, rico, de uma oligarquia, e vai deixar de me respeitar porque eu sou um homem gay, vindo da periferia. E não, você vai me respeitar. E foi dessa maneira que, em 2 mandatos, eu construí o respeito em relação aos funcionários da Câmara, em relação à Polícia Legislativa. Tanto é que depois foi a própria Polícia Legislativa que acabou fazendo a minha escolta quando das ameaças de morte. Mas eu te conto isso porque as deputadas negras, elas sofreram muito esse assédio por parte desses funcionários que estão habituados a lidar com políticos. Esses políticos, eu vou usar essa palavra, mas ela não é a melhor palavra, com político profissional, ou seja, esses políticos que estão aí desde sempre, que pertencem às oligarquias, que ocupam a política desde sempre, que constituem o esquema das capitanias hereditárias, os políticos que representam as grandes corporações, os políticos que estão bem trajados, que usam terno Armani, com corte, que usam relógio Rolex, né? Os pastores evangélicos todos. A tendência dos funcionários da Câmara e do Senado e da Polícia Legislativa é tratá-los bem e tratá-los como políticos. Os outros, os que vêm do Movimento Sem Terra, eleitos, que saíram do Movimento Sem Terra e foram eleitos, os que vieram do movimento social como eu, como Thalíria, como, né, ou mesmo, sei lá, uma deputada petista como Benedita da Silva, que foi deputada constituinte, né, mas o simples fato de Benedita ser negra já fazia com que aqueles caras, mesmo Bené sendo uma política tradicional, tendo ocupado ali muito tempo, mesmo ela tinha um tratamento diferente por parte dessas pessoas. Tem uma amiga vereadora negra que relata, bom, várias vereadoras negras relatam que elas foram, até se imporem, proibidas de entrar nos elevadores destinados a vereadores nas câmaras municipais. Uma amiga vereadora negra disse que na primeira semana não foi uma vereadora ou vereador branco que pediu para ela pegar o cafezinho quando ela estava no plenário. Né? É isso. Tivemos uma aula aqui sobre racismo estrutural, LGBTfobia estrutural, misoginia estrutural, como diz o padre Júlio Lancelotti, aparofobia, horror aos pobres estrutural das elites do país e de seus paus mandados. O Trajano Candelário faz um comentário aqui, eu vou colocar, acho que tem uma questão, talvez até para você dialogar com ele. Homem gay foi mais homem com sua honra brilhante. Fala. Acho que vale a pena. Eu sei que a intenção dessa frase é sempre boa, né? Quando a pessoa diz assim, você foi mais homem do que... Eu fui mais mulher, eu diria assim. Também acho. Eu não fui mais homem, não. Eu fui mais mulher, porque se a gente olhar bem, assim, são as mulheres que estão salvando o mundo desde sempre, e ser mulher nesse mundo é muito mais difícil. Esse mundo é um mundo horrível para as mulheres. O mundo do patriarcado é um mundo horrível para as mulheres.
e as mulheres se destacam apesar de todos esses obstáculos, né? Então, eu diria que eu fui mais mulher. Sendo homem cisgênero, gay, eu fui mais mulher. E não por acaso os meus exemplos e as minhas parceiras, as minhas grandes amigas na Câmara eram quase todas mulheres. Como eu já disse, eram as mulheres do PCdoB, as mulheres do PT, a Erundina, que era minha companheira de partido. Eram essas as mulheres com as quais eu dialogava. Eu era o único homem na frente parlamentar mista feminina. Ou seja, o Senado Conheço o que é isso. tinha uma frente parlamentar mista feminina, e eu era o único homem que fazia parte ali. Então, porque eu me interessava pela agenda que as deputadas estavam defendendo, articulando. Então, eu me interessava por essa agenda e eu estava lá, porque eu achava que era um problema nosso também, de nós homens, né? Para vocês verem o sexismo da Câmara, como é que ele opera. Mas, Mauro, no universo feminino, né? Mas sobre esticando um pouco essa questão que a gente está falando da Polícia Legislativa, dessa mentalidade da Polícia Legislativa, e olha que a Polícia Legislativa é uma polícia sofisticada se comparada às polícias militares, se comparada à Polícia Federal, a parte da Polícia Federal, a Polícia Legislativa ainda é uma polícia mais sofisticada, porque ela está treinada para proteger o patrimônio material e os parlamentares, né? Fazer uma defesa daquele patrimônio ali, do Niemeyer, de todo o patrimônio arquitetônico, do acervo pictórico e outros materiais, e também fazer a proteção dos deputados e deputadas. Então, é uma polícia um pouco mais sofisticada, com uma formação maior, com um repertório cultural maior, e ainda assim, nessa polícia, vigora essa mentalidade, né? Uma mentalidade hierárquica que classifica os próprios parlamentares em quem deve ter prioridade e quem não deve, para quem eles abrem a porta, para quem eles não abrem, quem eles permitem acesso, quem eles não permitem. Então, por exemplo, quando os barões do agronegócio, sobretudo os do sul do país, brancos, chegam com o seu séquito de agricultor, de latifundiários, eles deixam passar e as galerias são lotadas por essas pessoas. Quando chegam os juízes das associações corporativas do judiciário, do Ministério Público, lá, eles deixam passar e a galeria enche dessas pessoas, né? Quando são os empresários, os empresários das companhias telefônicas que vão lá fazer o lobby em favor das companhias telefônicas, eles deixam passar e as galerias ficam lotadas, e essas pessoas vão para o cafezinho e sentam no restaurante. Agora, quando as categorias profissionais, os enfermeiros, os trabalhadores rurais, do campo, o movimento dos trabalhadores sem terra, os trabalhadores sem teto, os indígenas, são levados por nós para que eles assistam sessões de votações de matérias que lhe dizem respeito. Os policiais não só não deixam eles entrar, como afrontam nossa autoridade e atiram balas de borracha e explodem gás de pimenta dentro da própria Câmara. Então, aí eu estou contando tudo isso para vocês perceberem se essa polícia, que é considerada uma polícia mais sofisticada e atua dentro da Câmara, enfrenta a autoridade de um deputado eleito pelo povo, imagine como atuam as polícias militares e a Polícia Federal fora desse âmbito, né? E aí a gente pode ver como essa racionalidade fascista, ela está nessas instituições. Né? A chacina agora em Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, mais uma chacina, e o assassinato do Genivaldo na Câmara de Gás improvisada pelos policiais rodoviários federais, são um exemplo dessa racionalidade fascista das polícias, em que são formadas as polícias, a polícia militar,
as polícias militares, a Polícia Federal e mesmo a Polícia Civil também é formada dentro dessa racionalidade. Que racionalidade é essa? A do nós contra eles, né? A ideia de que... Posso mostrar um vídeo aqui? Você já conhece o vídeo, mas acho que talvez nossa turma... Eu conheço o vídeo, mas você pode... Vamos ver? Porque acho que a partir disso, acho que fica um pouco mais patente isso, e aí a gente volta com o Jean continuando na aula dela. É sempre bom dizer que o Bolsonaro ontem chamou o Genivaldo de marginal e elogiou a Polícia Rodoviária Federal. É importante sempre dizer. Isto aqui que eu vou mostrar agora é um professor, é um ex-PM, é um PM já da reserva, que é professor desse curso, dessa Alfacom, que é a escola da predileção do clã Bolsonaro. Nessa escola, o Eduardo Bolsonaro foi lá dar uma aula e disse que dava para fechar o STF com um cabo e um soldado. Norberto Florido Júnior, ex-PM. Esse é um exemplo, tá? Tem vários exemplos dessa escola, e aí eu devolvo para o Jean continuar. Deixa eu explicar uma coisa para você, que você não tem essa noção. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia desse Alfacom do que eu. Nenhum. Nem em Cascavel, nem no Fortaleza. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Trabalhei 7 anos em órgão prisional, 20 em periferia, boca do porco, do sapo. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Eu já elimino o mal na fonte. Não é? Vou deixar o diabo crescer? Não. Não. Princípio da economia processual. Eu acho que você deveria ter avisado a sua audiência, porque esse vídeo é tão chocante, Mauro. Assim, ele me causa uma... Tem razão. É repugnante e ele é odioso, porque além dele destilar o ódio, porque ele destila e dissemina o ódio, ele também desperta uma coisa ruim na gente, porque quando eu vejo esse cara falando, me dá uma coisa muito ruim. Olha, esse vídeo não é novo. Ele foi recuperado agora, por conta do assassinato do Genivaldo pelos policiais rodoviários federais. Ele foi recuperado agora, mas esse vídeo não é novo. O trabalho dessa Alfacom não é novo e já foi denunciado há muito tempo. A violência e o nazismo explícito, porque isso aí é nazismo. Não tem outra palavra para dar a essa racionalidade, que é a racionalidade não é só do nós contra eles, mas é da eliminação do outro, e da eliminação do outro, como ele diz, na fonte, ou seja, matar crianças, porque ele acredita que as pessoas são culpadas desde sempre, que as pessoas não pobres e pretas não têm outro destino, a periferia não tem outro destino a não ser bandido. Esse monstro que assume que torturou, chacinou, é alguém que desrespeita completamente a Constituição, desrespeita completamente a humanidade do outro, e é o tipo de gente que votou em Bolsonaro. Esse vídeo não é novo, esse vídeo circulou em 2018, a mentalidade dessas pessoas que integram essas polícias também estavam já explícitas em 2018. Me espanta até que ele esteja sendo resgatado agora, porque essa violência ela era tão explícita em 2018, era tão evidente que essa gente estava do lado de Bolsonaro, era tão evidente que o governo Bolsonaro era um governo de inspiração fascista, e ainda assim ele foi eleito, que até me espanta que do cenário da morte do Genivaldo ele tenha sido resgatado e que as pessoas e muita gente esteja chocada, né? Isso talvez seja um bom sinal, seja o bom sinal de que aquele transe maldito, aquele transe maligno em que a maior parte da população entrou em 2018, talvez esteja acabando.
agora, e que só reste daquele transe maldito, daquele transe maligno, essas figuras da seita, que não conseguem sair da seita de jeito nenhum. Mas, olha, essas figuras, elas estavam lá, todos os sinais do fascismo estavam presentes antes mesmo da eleição de Bolsonaro. O fascismo, ele começou a se fazer presente com todas as suas características de sempre, o nós contra eles, o ultranacionalismo, a ideia de um passado glorioso, perdido, que no caso do Brasil se encarnava na ditadura militar, né? Quer dizer, a recuperação do passado, do grande passado glorioso brasileiro, que foi a ditadura militar, o que era uma mentira. A guerra cultural, a permanente guerra cultural contra minorias já vulneráveis, principalmente os homossexuais, a comunidade LGBTQIA+, tudo isso estava presente antes de 2016, do golpe de 2016. Aliás, foi esse chão fascista, né? Foi esse chão do fascismo, com como eu disse, o ultranacionalismo, o uso dos símbolos nacionais, da camisa verde e amarela, as execuções encenadas, como, por exemplo, o enforcamento de Dilma e Lula, que eles encenaram publicamente, o fascínio pelas armas, as pessoas tirando foto com a polícia militar facilitando a atuação de vigilantes e milícias e linchadores nessas manifestações, a polícia sendo conivente, tudo isso já estava presente, tudo isso estava ali naquelas manifestações. A imprensa que ia cobrir, principalmente as organizações Globo e a Globo News, que faziam uma espécie de cobertura convocatória, de cobertura-convocação para essas manifestações, era cínica, porque fingia que aquelas manifestações fascistas não estavam ali dentro. E davam e fechavam o quadro, né? Enquadravam de maneira a sugerir que as manifestações pareciam manifestações pacíficas, quando elas carregavam já dentro delas a violência contra as pessoas que usavam vermelho, que apareciam de vermelho, as palavras de ordem de morte aos petistas. Tudo isso já estava ali presente. Tudo isso já estava, isso se recrudesceu em 2018, com o assassinato de Marielle Franco, com a prisão injusta do Lula. E olha, e agora que o fascismo se escancarou em frases como as postadas pelo o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e depois pelo Luciano Hang, de que a diferença entre o Ibope e o BOP era que o Ibope fazia crescer os eleitores do Lula e o BOP fazia diminuí-los, ou seja, numa clara apologia ao assassinato. Essas duas figuras, Ricardo Salles e Luciano Hang, já existiam e já perpetravam esse tipo de barbaridades. Então, quando eu vi o Pedro Doria, jornalista de O Globo, dizendo que aquela frase era fascista, eu disse, ora, que bom, querido Pedro, que você conseguiu enxergar uma coisa que estava tão óbvia e que na época que estava óbvia e que nós apontávamos, nós éramos chamados de exagerados e silenciados por essa imprensa, a imprensa da qual você faz parte, da qual você cumpre um papel importante de editor, né? Com o tempo, essa imprensa foi silenciando a nós deputados que éramos contra o golpe. Pessoas como eu, como a Manuela Dávila, começamos a perder espaço nessa imprensa, porque essa imprensa não queria ouvir o contraditório, como ela não quer hoje, ainda hoje, ouvir o contraditório. Então, imagina que alguns anos atrás, já, o Emir Sader, que estava aqui antes, era comentarista fixo na Globo News. Imagina. Pois é. A Globo News foi tirando o contraditório, mas silenciando de uma maneira cúmplice. No caso do fascismo, foi silenciando de uma maneira cúmplice. E vou dizer, não se espantem, não tenham falsas esperanças de que essa gente vai defender a democracia no último momento. Ontem eu vi uma chamada de O Globo, do Estadão, que era assim: direita moderada decide apoiar o Hernandes no segundo turno nas eleições da Colômbia. Ou seja, não existe direita moderada. A direita que apoia Hernandes é uma direita corrupta e fascista.
Não existe... Hernández não é um candidato de direita na Colômbia. Hernández é um candidato de extrema-direita, fascista. Ou seja, a imprensa latino-americana não consegue chamar a de extrema-direita porque a imprensa latino-americana é cúmplice da extrema-direita. Cúmplice, mesmo que depois ela sofra, mesmo que depois ela seja censurada, mesmo que depois ela sofra ataques como os que o Bolsonaro fez à imprensa, mesmo que os repórteres, o chão da redação, né, que a gente chama o chão da fábrica, o chão da redação, mesmo que os repórteres depois, eles sofram individualmente a violência contra a imprensa. A violência não vai ser disparada contra os diretores de redação que estão fechados em seus aquários com uísque na mão, decidindo a manchete do dia seguinte. Quem vai sofrer a violência são os repórteres que estão na rua. Mesmo que essas pessoas sofram, a imprensa acaba sendo cúmplice do fascismo. É impressionante, entendeu? E esse fascismo já estava ali. Ele já havia sido denunciado, ele já havia sido criticado, nós já havíamos feito reflexões escritas sobre o que estava acontecendo na sociedade. Ninguém pode vir agora fingir de surpreso. É a racionalidade, essa racionalidade. E eu vou dizer mais, também será um desafio enorme para Lula essa coisa de enfrentar essa racionalidade nas polícias. Para Lula e para os governadores de uma maneira geral, porque as polícias militares não são uma responsabilidade do governo federal, é uma responsabilidade do governo estadual. E os governos estaduais, eles precisam pensar em como mudar a racionalidade dessa polícia, sabe? Em como evitar que a polícia veja a própria população como inimiga e saia matando o seu próprio povo. Há que impedir que a polícia se engaje em organizações mafiosas, como as milícias, que utilize o Estado, na verdade, como um trampolim para organizações criminosas, e enriquecimentos, como faz a Polícia do Rio de Janeiro, que tem o apoio de Bolsonaro. Esse é um desafio, e é um desafio de todos nós. Como eu não lembro agora quem foi o autor, não sei se foi o Jason Stanley que disse isso, ou ele citando outro autor. A democracia não é um esporte para espectadores. A democracia é um esporte no qual a gente tem que se engajar, não só assistir. A gente precisa se engajar para defendê-la. É isso aí. Não, você vai falando, Jean, tem uma questão interessante, que é quando a gente estava ali no auge da confrontação e do desespero, né, ao ver o fascismo, a noite fascista descer sobre o país, a argumentação da cúpula dessa mídia conservadora e de boa parte da maioria da burguesia brasileira é incrível, parece que eles não aprendem com a história. Era a mesma argumentação da mídia conservadora e da burguesia na Alemanha, quando o Hitler estava ascendendo no poder. A gente segura ele, não tem problema. A gente vai controlar. Lembra? Era esse o discurso do começo. A gente controla, a gente segura, nós não vamos deixar. Sim. Bom, é isso. A história se repete como farsa, né? A história se repete como farsa. A história se repete como farsa até mesmo, se a gente ficar no caso do Brasil, no envolvimento desse gênero da música brasileira chamado sertanejo, né? Que não é o Tunico e Tinoco, que não é o Pena Branca e Chavantinho, que não são essa música caipira, né? Mas esse ramo da música comercial brasileira, chamada de sertanejo universitário, esse sertanejo pop. Até nisso a história se repete. Em 89, o Lulu Santos faz um desabafo no Faustão, no palco do Domingão do Faustão, sobre o fato do Collor ter confiscado a poupança, a crise econômica que o país estava vivendo por causa disso, por causa do plano Collor. O Lulu faz um desabafo sobre como as oligarquias e a classe dominante apoiou Fernando Collor de Mello, inclusive a própria Rede Globo, que montou aquela farsa no debate para prejudicar Lula e eleger o Collor. O Collor foi um desastre em termos econômicos para o país. Durante o governo Collor, a violência também subiu. E qual era a trilha sonora do governo Collor? Quem era que apoiava o governo Collor? Os sertanejos. Então, o Lulu faz essa ressalva sobre essa música sertaneja, essa música pop sertaneja ligada ao agronegócio, aos barões do agronegócio,
financiadas. O Lulu faz um protesto, e eu lembro que nesse protesto em 89, a Marisa Monte, que estava surgindo como cantora, digamos que a Marisa fosse a Anitta da época, estava surgindo com todo o poder, com toda a força, a Marisa também se coloca contra. E quem é que vai atacar o Lulu Santos e a Marisa Monte? A revista Veja, que faz uma capa defendendo essa música sertaneja ligada ao agronegócio. Então a gente está vendo que aquilo está se repetindo, de certa forma, como se fosse uma espiral. Agora, esse Gustavo Lima, esse Zé Neto da vida, toda essa música sertaneja, essa música cafona, que é um pastiche da música country americana, ligada aos barões do agronegócio, voltam mais uma vez a estar junto com as oligarquias, com as classes dominantes, contra a democracia e contra o povo. Então, ou seja, a gente não precisa ir lá na Alemanha para ver os signos se repetindo, para ver determinados aspectos da história se repetindo. A gente pode ficar no Brasil mesmo. E eu não diria até que seria uma repetição, sabe, Mauro? Eu diria que é uma permanência. Não é que as coisas se repitam, é que coisas permanecem. Então, o latifúndio, a concentração de latifúndio no Brasil permaneceu, né? A escravidão no Brasil, ela permaneceu como um trabalho análogo à escravidão. As capitanias hereditárias, elas permaneceram de outra forma no Brasil. O ódio, a parofobia, que é o ódio aos pobres, esse ódio visceral aos pobres, ele permanece na classe média, sobretudo. A classe média tem um ódio de pobre, que é uma coisa impressionante. Aliás, um dado interessante, eu estava sentado comendo numa dessas terraças que tem aqui, esse restaurante, e aí estava comendo, fui interrompido por uma brasileira que me reconheceu e falou: você é o João Íris? Eu falei: sou, tudo bem. Aí ela falou, sentou, posso sentar? Eu falei: claro, não tinha convidado, mas ela falou: posso sentar? Pode. Aí ela começou a falar, tecer loas sobre a Europa, como era diferente, como era bom a Europa, como o metrô funcionava, como eu disse: olha, sim, tudo é verdade, mas tudo isso no Brasil poderia funcionar também. E tudo isso no Brasil estava no caminho para funcionar. A gente tem um metrô que chegasse a todos os lugares, a gente ter quilômetros de ciclovia, a gente ter serviço de saúde eficaz como o daqui, que atende todo mundo. Aliás, a gente tem um SUS que, aos trancos e barrancos, conseguiu segurar a pandemia. Deixa eu lhe dizer, o Brasil tinha todo o potencial para ser muito mais poderoso que a Europa. Mas, olha, eu falei para ela, pessoas que pensam como você, que essas coisas só funcionam na Europa, porque ela dizia isso, né? Que isso só poderia funcionar na Europa porque o brasileiro não está acostumado a isso. Eu falei: isso não é verdade, o brasileiro está acostumado a muita coisa, o brasileiro pode se acostumar e ter muita coisa. Opa! Congelou o Jean. Deu um minutinho de congelamento no João Íris. Vamos ver se ele volta. Volta, Jean? Deixa eu ver se sou eu ou se é o Jean. Não, é o Jean mesmo. Deu um pique na transmissão dele. Enquanto isso, registro aqui o lugar do Trajano fazendo uma ponderação, que ele falou homem no sentido humano, em relação àquele comentário, né? De que o homem gay, no caso o Jean, foi mais homem com sua honra brilhante. Ele disse: falei homem no sentido humano, não cabia na mensagem, faltou um campo, desculpa sempre. Mauro, eu acho que caiu um pouquinho. Voltou. Você estava terminando a história da mulher, de você falando para ela: no Brasil, tudo isso estava sendo feito. Era isso que tudo isso estava sendo feito, exato. E assim, porque a ideia dela era que o povo brasileiro não estava acostumado com que essas coisas não aconteciam no Brasil, porque o povo brasileiro não estava preparado para isso, né? Era mais ou menos isso. E eu falei para ela: não é verdade, o povo brasileiro está preparado para tudo de bom que for oferecido para ele. Não é oferecido, a gente não tem um metrô que funcione, um transporte público que funcione, uma saúde pública melhor do que a gente tem. A gente não tem o que você está elogiando, os quilômetros de ciclovia, a arborização, porque a classe dominante brasileira é escrota, entendeu? Ela é ladra, ela é corrupta, ela toma para si, ela impede que seja construído lá, mas ela vem viver aqui na Europa, ela vem usufruir aqui na Europa, ainda mais com esse discurso da distinção.
que é o pior discurso, né? Que é o discurso, eu estou na Europa, aí se distingue porque pode vir para a Europa, enquanto fica impedindo que a gente construa a Europa no Brasil. Né? Aliás, é muito, muito interessante isso, porque quando eu saí para o exílio, muita gente fala, por que você não foi para Cuba? Eu falei, olha, porque eu não tive convite de Cuba. Lamentavelmente, porque se Cuba tivesse me convidado, eu teria ido para Cuba, sim. E por que você está na Europa? Eu digo, porque a Europa me ofereceu uma bolsa de estudos para eu poder fazer essa investigação que eu estou fazendo. Mas em nenhum momento, quando a gente defende a social-democracia, a gente deixa de elogiar a Europa. Quando a gente fala na social-democracia, a gente quer justamente que o Brasil se pareça com a Europa e não se pareça com a Venezuela nem com Cuba, na verdade. Né? Quando a gente defende social-democracia do Brasil, a gente está tomando como modelo as grandes sociais-democracias do mundo. Né? E não os países que estão, digamos, cesseando liberdade ou em crise econômica. Na verdade, quem fez o Brasil se parecer muito mais com a Venezuela foi justamente Bolsonaro, com a Venezuela em crise. Né? Não com a Venezuela de Chávez, mas com a Venezuela em crise. Essa Venezuela do Maduro, essa Venezuela que está... E olha que a gente tem que, na hora de falar da Venezuela e falar de Cuba, a gente não pode deixar de chamar a atenção para o bloqueio econômico e para as relações sempre ambíguas do Império com esses dois países. Né? A gente nunca pode esquecer disso, de como, por exemplo, os Estados Unidos, assim que foi deflagrada a guerra, assim que a Rússia atacou a Ucrânia, que a guerra começou, como os Estados Unidos imediatamente passaram a tratar Maduro como presidente da Venezuela, né? E tratar... porque antes considerava que o Guaidó era o presidente. E de uma hora para outra o Guaidó caiu num absoluto esquecimento. Quero te fazer uma pergunta agora, vamos riscar em página branca aqui, de improvisação. Eu acho que você traz uma questão fundamental, que vamos reconhecer, não foi o fascismo que inventou o racismo no Brasil, não foi o fascismo que inventou a misoginia, que inventou, né, essa porcaria que as classes dominantes sempre fizeram. Tá aí desde sempre, tá aí desde que os portugueses invadiram o país. O que o fascismo fez foi elevar tudo à enésima potência, né, com cores... Sim. Absolutamente berrantes, com o apoio dessa elite que sempre implementou esse sistema aqui. Então, sim, minha pergunta para você é a seguinte: tudo indica que a chamada direita de abotoaduras, a direita tradicional, vai sofrer de novo uma derrota cachapante nessas eleições e que é Lula de um lado, Bolsonaro e a extrema-direita de outro. Isto quer dizer que nós vamos ter um Congresso Nacional com uma oposição a Lula, dentro do Congresso Nacional, de extrema-direita, e tudo isso das elites brasileiras, das classes dominantes, elevado à enésima potência. Minha pergunta para você é o seguinte: como é que você prevê a mídia conservadora? Porque, claramente, eles não vão apoiar o Lula. Eles vão compor com essa oposição de extrema-direita? Olha, Mauro, eu acabei te dizendo isso, né? Eu já te respondi essa pergunta quando eu falei, por exemplo, a maneira como o Estadão tratou a decisão da direita colombiana de apoiar a extrema-direita colombiana, né? O Estadão usou a direita moderada. Ou seja, nenhuma direita moderada, de verdade, apoia a extrema-direita. Nenhuma direita moderada apoia o fascismo. Aqui na Europa, a direita, a preocupação da direita é justamente essa, de criar um cordão sanitário que impeça a extrema-direita de ampliar suas cadeiras no parlamento. A direita de verdade, a direita democrática, a direita liberal na Europa está preocupada com isso. A direita liberal na Europa é a Angela Merkel. Isso é a direita. A Angela Merkel é a direita. Não, a gente não pode... Agora, se a gente bota a Angela Merkel e compara a Angela Merkel com essa direita chamada de moderada colombiana, a gente vai ver que essa direita moderada na verdade, a extrema-direita. Na verdade, a direita latino-americana ela é oligarca. Ela é oligarca, ela é colonialista, ela é racista. Ela está sempre... E ainda mais agora, ela está a serviço do capital financeiro, né? Ela está a serviço do grande capital financeiro. Então, por isso, ela está permanentemente fazendo a guerra cultural. Por isso, ela apoia tanto o fascismo. Porque o fascismo faz esse trabalho sujo de promover a guerra cultural,
de manipular as mentalidades, de acusar a comunidade LGBT de culpada, de ser racista, de atacar os imigrantes. A guerra cultural. A guerra cultural, ela serve para esconder o fato de que o verdadeiro interesse da extrema-direita é roubar. O verdadeiro interesse da extrema-direita é roubar. O que o governo Bolsonaro fez foi roubar. São ladrões, eles são corruptos, eles estão vendendo o país a preço de banana. O modelo de funcionamento do governo Bolsonaro é a Hungria, é o modelo da Hungria, do Orbán. É a mesma coisa. É o governo mais parecido com o governo Bolsonaro, é o governo húngaro. É um governo corrupto, extremamente corrupto, que faz a guerra cultural o tempo inteiro. Não por acaso, uma das figuras mais nojentas do governo Bolsonaro tem relações estreitas com a extrema-direita húngara, que é a Beatriz Kissas, que virou presidente da Comissão de Justiça na Câmara dos Deputados. Essa sujeita, que é a porta-voz do projeto contra a ideologia de gênero, no fundo, o que ela quer é dinheiro. O que se montou no Ministério da Educação foi um esquema de corrupção, de roubo, envolvendo pastores evangélicos que fazem a guerra cultural. Então, a gente não pode esquecer disso. Uhum. Trata-se de corruptos, de cleptocratas, antes de tudo. Os militares que estão no governo Bolsonaro, eles não são crentes. Eles não acreditam em Deus. Eles não estão movendo a guerra cultural porque eles acreditam em Deus. Muitos deles devem ter filhos gays em casa, vivendo fora do país, gozando das benesses de ser filho de militar, vivendo fora do Brasil. Mas eles fazem os discursos homofóbicos porque eles querem travar a guerra cultural. E a guerra cultural levanta a cortina de fumaça que faz com que a gente se ocupe dela e não do que realmente interessa. Eles são ladrões. Eles são ladrões. E é típico da extrema-direita inverter, fazer um jogo de inversões, que é acusar o adversário daquilo que ela é. Então, por isso que a extrema-direita acusa o PT de ladrão, de que o PT é ladrão, diz que o PT fez o governo que mais roubou na história, que não é verdade, porque, na verdade, a corrupção ela foi maior durante os 24 anos de ditadura militar. Por isso que a extrema-direita acusa os homossexuais de pedófilos, porque, na verdade, eles abrigam os verdadeiros pedófilos. Eles abrigam os verdadeiros pedófilos. Por isso que eles criaram um kit gay, quando, na verdade, eles estão importando prótese peniana, botox, Viagra, num verdadeiro kit para eles, né? Que a gente pode até dizer que seria o kit gay seria esse que eles estão comprando aí, com prótese peniana. Tal. Ou seja, essa é a tática da extrema-direita. Essa é a tática da extrema-direita. Mas eu quero crer que a gente vai, até outubro, fazer campanha para os nossos parlamentares, para que a gente eleja muito mais pessoas, a gente desmascare figuras como Joyce Haussmann, como a Carla Zambelli, como essa própria Beatriz Kissas, como a quadrilha do MBL toda, né, que já se provou que é uma banda de criminosos. Ou seja, a gente precisa fazer campanha para os nossos. E de uma maneira muito lúcida. Saber o que está vindo pela frente. A Fabiana aqui manda um super stick aqui com um coração para nós. Muito obrigado. E o Daniel Miage, a gente tinha separado o tema, vou deixar para o próximo encontro com o Jean, não vai dar tempo. Passamos muito do tempo, mas a conversa é assim, conversa boa vai assim. O Daniel Miage, lá de Tóquio, manda uma pergunta para você. Ele pergunta o seguinte: se você tem notícias, se poderia nos falar sobre novas lideranças LGBTQI+, surgindo no processo eleitoral? Olha, eu posso falar da Carla Aires, que é uma vereadora de Santa Catarina, que é muito boa. A Érica Hilton, por exemplo, que é uma liderança, a Érica Malunguinho. Quem mais? A Verônica, que é de Niterói. Tem a Beni Brioli, que é do... Eu estou falando aqui indistintamente, sabe? De partidos diferentes. Tem, sim, lideranças LGBT surgindo. Talvez o próprio ambiente não permita que essas pessoas apareçam tanto, e talvez também tenha a ver com cada uma delas. Cada um de nós tem um tipo de atuação e atua de maneira diferente. Tainara Faria, aqui em São Paulo. Como?
Tainara Faria, aqui em São Paulo. Né? Exato, Tainara também, ou seja, tem muita gente. Eu poderia citar gente. vários agora, várias pessoas LGBTs que são lideranças que estão surgindo. Mas eu acho que as lideranças LGBTs, elas não têm que ser só LGBTs, né? O mundo precisa cada vez mais de lideranças interseccionais, né? Interseccionais, como eu já havia sido nos meus 2 mandatos. A gente precisa de cada vez mais candidatos que tenham uma capacidade de leitura mais ampla da conjuntura, que vá além dos direitos LGBTs, que pense na questão da desigualdade social, da pobreza, da fome, na questão ambiental, climática, na questão racial, na questão de gênero. Tudo isso seja articulado na sua atuação, sem abandonar, claro, a questão LGBT. A gente não pode perder de vista de que os direitos conquistados podem ser perdidos a qualquer momento. Então, não deem como certo o casamento igualitário, garantido aí no Brasil pelo judiciário, não foi pelo parlamento. Ou seja, sim, é um direito que pode ser retirado em caso de vitória da extrema-direita, certo? Não vamos esquecer que agora os Estados Unidos estão retrocedendo em relação ao aborto legal. Não podemos esquecer de que os negros, depois da Guerra Civil, ganharam o direito de votar por 12 anos e depois perderam por quase 100 anos nos Estados Unidos. Ou seja, puderam votar durante 12 anos, depois o direito foi retirado e eles ficaram 100 anos sem poder votar. Ou seja, não vamos dormir, não vamos deitar em berço esplêndido. A democracia é uma luta permanente, ela demanda uma luta permanente. Bom, eu não estou conseguindo ler as mensagens todas. Não, mas o pessoal já que está nomeando candidatas e candidatos LGBTQI+, nos estados, e aqui o Jorge Vinícius fazendo campanha. Volte a ser deputado, Jean. Vamos ver, mais para frente. Agora não. Agora não. Agora não. Jean, super obrigado. Daqui a 15 dias, Jean volta para mais uma conversa gostosa, esclarecedora. Hoje, me sentindo num ambiente de uma aula a céu aberto. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.